para essas novas diretrizes aparecerem. A lei não prevê data. Geralmente as leis prevêem data. Será isso. O prazo de 120 dias será efetivado dos trabalhos do grupo do Ministério da Educação, que vai estabelecer novas diretrizes para a progressão dos professores. Geralmente as leis estabelecem prazo. Nesse caso, essa lei não estabelece prazo. Ou seja, pode demorar, a gente não sabe, pode demorar 5 anos para estabelecer as novas regras. Enquanto isso não acontece, valem as regras atuais. Artigo 9. Sim, aqui o concurso para professor titular continua havendo, que é um novo cargo criado com essa lei, o cargo isolado de professor titular livre, que ocorrerá num único nível, mediante a aprovação em concurso público de provas e títulos, no quais serão exigidos. Então, continua. A classe titular entrou na nossa carreira. Antes não era. Antes era um concurso à parte. Você tinha que sair de uma carreira e entrar como professor titular, concorrer ao novo concurso com outros candidatos, inclusive de outras universidades. Isso continua previsto no artigo 9. Mas o associado 4, ele pode aceder a titular. O titular entra na nossa carreira. Esse é o ganho do ponto de vista político dessa lei. Mas o concurso continua existindo. Sim, só que aqui estabelece alguns critérios. Tem que ter o doutorado e tem que ter 20 anos ou de doutorado, né, ou experiência na área. Então, alguém com 5 anos de doutorado pode fazer o concurso para titular? Pode, desde que ele comprove 20 anos de experiência na área exigida no concurso. Ok? Se ele não tem esses 20 anos de experiência, mas tem 20 anos de doutorado, ele também pode se candidatar. O concurso será organizado em etapas, conforme edital, e consistirá em prova escrita, prova oral e defesa de memorial. O edital iniciativa estabelecerá as características de cada etapa e critérios eliminatórios e classificatórios do certame. Ou seja, não muda muito em relação ao que é hoje. Vamos para o capítulo 3 da lei, desenvolvimento nas carreiras do plano de carreiras e cargos do Magistrado Federal. Artigo 12. Sim, não tem mais progressão horizontal e progressão vertical. Tem progressão e promoção. Então, quando eu passo de auxiliar 1 para auxiliar 2, eu faço a minha progressão. Auxiliar 2 para auxiliar 3, progressão. Auxiliar 3 para auxiliar 4, progressão. Auxiliar. Desculpa. Esqueci. Auxiliar 1 para auxiliar 2, progressão. Auxiliar 2 para assistente 1, promoção. Assistente 1 para assistente 2, progressão. Assistente 2 para adjunto 1, promoção. Ok? Então, quando muda de uma classe para outra, é promoção. Quando muda dentro da mesma classe, você passa de nível 1 para nível 2, é progressão. É apenas uma mudança de nomenclatura. A progressão na carreira ocorrerá com base nos critérios estabelecidos nesta lei. Observará os seguintes elementos: o exercício de 24 meses. Na época havia discussão de cair para 18, mas ficou 24 meses. Aprovação de avaliação de desempenho, né? Tem aprovação. O inciso terceiro aqui. A promoção ocorrerá observado um exercício mínimo de 24 meses no último nível de cada classe. Ou seja, tem que ficar 2 anos como adjunto 4 para depois ir para associado, antecedente àquela para a qual se dará a promoção. E ainda as seguintes condições. Para a classe de assistente, tem que ter a aprovação da avaliação de desempenho. Para adjunto, também tem que ter a avaliação de desempenho. Para associado, tem que ter doutorado. Certo? Além da aprovação de avaliação de desempenho, tem que ter doutorado para associado. Mas quem é tem muitas vezes promoção, tem mais de 4 anos, ele pode pedir uma progressão de uma promoção. Como o artigo 6 estabelece, sim. Por quê? Se você tem os 4 anos, tem a resolução 12/2008, aprovada pelo Conselho Universitário, onde você pode acumular o seu tempo e pedir 2 progressões seguintes. Então, a resposta é sim. No caso você acha que é isso?
Seria assistente 1. Aí você iria pedir progressão para assistente 2 E promoção para adjunto 1. Não são dois processos diferentes. Não, é processo diferente. Processo diferente. Mas você pode dar entrada no mesmo período. Você entra com um processo para ir para assistente 2 e com outro processo para ir para adjunto 1. E aproveita esses 4 anos que você tem. Isso está previsto na resolução 12 de 2008. Ok? Só completando lá. Ela tem que aguardar a portaria do. Isso aí é verdade. Demora alguns meses para sair a portaria. Pode demorar, chega a demorar 6 meses para sair a portaria. Saindo a portaria da sua progressão para assistente 2, você pode já entrar com um processo para promoção para adjunto 1. É aquela mesma situação. Isso. É aquela mesma situação que eu estou esperando qual vai ser a reavaliação do meu reenquadramento no 2. Assim que sair a portaria, eu dou entrada no outro. Ou seja, deixar organizado pronto, para que assim que você receber a portaria, você já pedir a informação. Tem uma pergunta ali? Vamos lá. Eu estou com minha progressão atrasada. Certo. Vou completar 5 anos na universidade em setembro de 2013. Setembro de 2013. Completo 5 anos. Certo. E muito provavelmente nessa mesma época eu estarei terminando meu doutorado. Certo. E aí, o que eu faço? Hoje eu posso pedir logo progressão para assistente 2, ou eu espero terminar o doutorado para dar entrada logo para adjunto 1. Não, deixa eu ver. Veja só, eu tinha uma colega de departamento que ela entrou na mesma época que eu, veio mestrado junto comigo e estamos fazendo doutorado na mesma época também. Só que eu progredi de assistente 1 para 2 e de assistente 2 para 3. Ela não fez, porque ela queria, na verdade, terminar o doutorado e já passar para adjunto 1. Só que aí o que é que acontece? Eu disse, olha, se você for esperar pela titulação, você vai só para adjunto 1. Então, entre logo, peça sua progressão para assistente 2, ela já fez, e ela ia pedir, ela já tinha dado entrada para assistente 3, só que eu disse, ela retire seu pedido, porque ela deixou de existir, e aí nesse seu pedido pelo pagamento dos créditos, você já vai para adjunto 1. Então hoje eu já acabei meus créditos, poderia pedir já para adjunto 1. Você está em assistente 1, é isso? Você tem que ir para 2, e aí você tem que ter para pedir para adjunto 1, certo? E aí você já vai ficar próximo de ficar com o tempo para adjunto 2. Você está entendendo? Você é interessante se você fazer, porque quando você tiver o doutorado já bom, você já automaticamente já está em 2. E esse procedimento para os créditos, como é? Não, é simples, você não precisa fazer memória não. Você manda uma carta pedindo, né, que você avaliar os seus créditos, certo? Que foram pagos, e anexa o que vem lá da coordenação da graduação com os créditos pagos. Só isso, 2 foi vindo. Um pedindo e o outro anexado. Só o que Carlos lembrou é um detalhe importante. Para você pedir a progressão, né, para o adjunto 1, você vai precisar da portaria de progressão desse centro de literatura. Aí é onde pode demorar alguns meses. Ok? Pois não, professor. Eu sou adjunto 2, estou com minha progressão atrasada, já tenho produtividade para adjunto 4. O dossiê tem que ser formalizado de uma vez só, tem que ser para aqueles 2 processos. Vou fazer um processo só. Veja, pode ser de uma vez só. Aí o que você vai ter que fazer no memorial é anexar a documentação e separar de modo que a comissão que vai avaliar, ela vai poder contabilizar e conferir na sua documentação o período de 2 para 3 e de 3 para 4. Para começar a pedir. Pegar, faz 2 para 3, aí sair, está tudo pronto, mas tem que esperar que saia a portaria, quando você for Na lei antiga, dentro da classe, você vai fazer junto. A horizontal não precisa, isso aí é para vertical, que hoje não existe mais. Mas no caso dele, seria, né? A promoção precisa, Para a promoção precisa. Ok? No caso dele, dentro da mesma classe. Ok? Então vamos lá. A questão do associado, que é um grande salto da nossa carreira, é quando sair de junto com o associado, certo? Porque a diferença, vocês estão com as tabelas aqui, né? O nosso contra-cheque é a partir do mês que vem. Vamos lá, DE. Quem é DE, por gentileza, levanta a mão. Dedicação exclusiva. Por gentileza, levanta a mão. Pode baixar a mão, obrigado. Ou seja, a maioria aqui
quase todo mundo no DE. Ó, o DE, adjunto 4, certo? Pode pegar a tabela. O salário, a partir do próximo mês, 9.299. Aqui não está o auxílio transporte, nem o auxílio alimentação, nem anuênios. Aqui é o VNE e salubridade. Então, o salário, 9.299. O adjunto 4. O associado 1, 12.613. Ou seja, 3.300 reais a mais. É uma diferença de 35%, mais de 35%. Então, é um grande salto na carreira. Por isso que há um interesse da nossa categoria em chegar associado, e quem já é o caso do professor Carlos, né, associado 2, e conferiu já no CEAPNET que está tudo ok no próximo contra-cheque. Né? Então, vamos lá. O associado tem que ter doutorado e tem que ter a aprovação de avaliação de desempenho, como as demais classes. Para titular, aí o filtro, as exigências são maiores. Ou seja, nós podemos, o associado 4 pode ir para titular, sem a necessidade de concurso, titular e entrar na carreira. Mas tem que ter doutorado, tem que aprovar um processo de avaliação de desempenho e tem que ter aprovação de memorial, que deverá considerar atividade de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica e produção profissional relevante ou defesa de tese acadêmica inédita, um artigo ou alguma produção acadêmica inédita. Isso não vai ter. Oi? A questão de associado 4 para titular, né? Isso não tinha como você acender para titular. Não. O que tem aqui, o que tem no próximo slide aqui. O que tem no próximo slide. O processo de avaliação para professor titular será realizado por uma comissão que já tem. Só que para titular, essa comissão tem que ter 3 professores de fora da universidade. Ou seja, uma comissão composta por 4 ou mais professores, mas no mínimo 4 professores, onde 3 professores, ou seja, 75%, são externos à IFE e será objeto de regulamentação em ato do Ministério da Educação. Isso ainda não foi regulamentado. Vamos lá. Mas enquanto não for regulamentado, você pode fazer os 3 professores de fora indo de trabalhar, ou fica em stand-by essa formação na terra? Não fica em stand-by porque o artigo 6 da lei nos garante a ascensão na carreira. Então, enquanto não sai essa regulamentação, a universidade, evidentemente, vai ter que se enquadrar na lei, fazer essa banca, essa comissão, constituir essa comissão com 3 professores externos à IFE e analisar o processo de progressão do professor. Mas ela cancelou todos os concursos lá. Aí foi uma estratégia da nossa universidade fazer isso. Ela poderia não ter optado em fazer isso, mas ela optou, aí agora ela deixou em stand-by, mas a lei não está indicando isso. O artigo 6 garante a nossa sessão, mas o Conselho Universitário, no dia 28 de fevereiro, aprovou que ficasse em stand-by. Mas aí fica objeto de ação social? Não, primeiro ação política, é a gente pressionar a reitoria para que, por exemplo, quem é professor associado 4, eu sei que não tem nenhum aqui nesse auditório, mas já tem professores, já tem associado 4, ou um processo para chegar associado 4. Quando ele cumprir o teste de 2 anos, ele tem o direito de ir para titular. Por enquanto, não veio nenhum aqui ainda na do FEB. No dia que vier o primeiro, nós vamos pedir imediatamente, mas antes de vir o primeiro, nós já vamos pedir que a reitoria estabeleça aí, saia de stand-by o processo e volte a apreciar a progressão do professor associado 4 ou titular. A reitoria vai ter que fazer isso, nós vamos pressionar. Então, se o professor não for na legislação, significa que a pessoa só pode ter um trabalho direto se for associado 4. Sim, não, para associado 4. Pular para titular,
a exigência, uma das exigências é essa. Ele tem que ser associado com ele. Se ele for auxiliar e não trabalhar direto, Não, na progressão normal. Faz a progressão, só que para o outro nível. Ele trabalha direto, só vai para eu acho que ele está aqui. Houve uma perda. Onde é que está a perda? É que hoje você pode ser assistente. Se for concurso titular e você for uma pessoa que publica e de primeira linha, você fez concurso para titular, nada lhe impede de fazer. Do jeito que está aí, o cara só pode entrar para esse titular se for associado 4. Ele retira da competitividade todo mundo para baixo. Se o cara é associado 3, ou se o cara é de 4, não pode almejar, por mais brilhante que ele seja, entrar para titular, porque ele precisa ser associado. Isso for carreira. Isso é titular de carreira. Mas se for titular de concurso, isolado, tem aquele que é doutorado. Por outro lado, o titular que não é de carreira não é permitido ter um fato de comprador em débito. Não está escrito não. Não está escrito não. Você pode trabalhar se for associado ao ato. Quem não é associado ao ato não pode trabalhar. calma aí, professor, é o seguinte, o titular de concurso é o chamado titular livre, é o artigo 9 da lei. Para esse concurso, você tem que ter doutorado e você tem que ter 20 anos de experiência na área ou obtenção, ou 20 anos de obtenção do título de doutor, ambos na área de conhecimento exigido. O concurso será organizado em etapas e tal, e consistirá de prova escrita, prova oral e defesa. O edital do concurso estabelecerá as características de cada etapa e os critérios eliminatórios e classificatórios de etapa, onde pode aparecer a defesa. Para titular? Não, tem os critérios. Você disse. Sim, não, é até o titular de carreira, que entrou na carreira. Titular na carreira tem que ser associado com a então, o titular na carreira, retomando aqui, ele tem que ter doutorado, associado com a quadro, evidentemente, tem que ter aprovação na avaliação de desempenho, para titular, tem que ter doutorado, tem que ter aprovação na avaliação de desempenho e tem que aprovar um memorial considerando a atividade de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica. E produção profissional relevante, ou defesa de tese. Ok? Ou mas quem é associado? associado a quadro. O jovem brilhante. Não tem como. A gente tem que. O jovem brilhante não tem como ser titular antes dos 40 anos. É muito difícil, tá certo? Ou você tem que ter 20 anos de experiência na sua área e um título de doutorado, certo? Ou 20 anos de título de doutorado, para concorrer ao cargo isolado de professor titular livre. Ok? Na carreira, tem que esperar chegar associado 4 para depois ir para titular. Vamos para o artigo 13 agora. Vamos caminhar que eu quero concluir aqui para a gente estabelecer o debate. Artigo 13. Os docentes aprovados em estágio probatório do respectivo cargo que atenderem os seguintes requisitos de titulação concorrerão ao processo de aceleração da promoção, ou seja, de qualquer nível de auxiliar 1 para o nível 1 de assistente, apresentando o mestrado, de qualquer nível de auxiliar e professor assistente para nível 1 de adjunto, apresentando o doutorado, ou seja, passado o estágio probatório, são 3 anos, você apresenta a titulação e você acelera a sua promoção. Okay? Vamos agora, sim, importante, a questão da remuneração do plano de carreiras em caso de magistério federal. Quem está fazendo o estágio probatório, por gentileza, levanta a mão. Tem uma pessoa só. Quem está fazendo o estágio probatório? Só tem uma pessoa.
Tem uma regra que modificou para o estágio probatório, inclusive é uma regra positiva, depois a gente vai chegar lá. Da remuneração. Isso modificou a lei. O artigo 16. Antes nosso contra-cheque, você tinha gemas, RT, vencimento básico. Hoje o nosso contra-cheque tem 2 linhas, que é a composição do nosso salário. É claro que os professores mais antigos têm outras linhas. Tem a ação judicial que ele ganhou, por isso que é importante ser sócio da ABFEP, para você, quando a ABFEP ganhar uma ação judicial, você ter o benefício dessa ação. Anuênios. Não só isso, tá? Hoje a carreira contém, né, as ações sindicais. Então eu posso botar que fui diretor do sindicato e isso aí me ajudar na minha progressão ou promoção. Tá? Então que se entenda e que se chame novos a se juntar à causa, né? Porque não é só os mais antigos que tem que estar aqui batendo, né, e defendendo a causa. A gente precisa ter os novos aqui para justamente poder ter a renovação e o descanso necessário para os colegas mais antigos. Ok. Então vamos lá. Aqui é da remuneração, artigo 16. São 2 linhas agora, basicamente. Claro que quem tem direito à insalubridade vai ter uma linha específica. Quem tem o direito requer auxílio de transporte. No meu caso, eu não tenho auxílio de transporte, que para mim não interessa. Eu moro muito perto da universidade. Né? Para quem se desloca, quem vai daqui para Vitória, daqui para cá, não interessa o auxílio de transporte. É uma outra linha. Então, tirando esses benefícios que são individuais, depende da situação de cada professor, nossa composição salarial tem 2 linhas só: vencimento básico e retribuição por titulação. E brilho. Acabou, certo? Artigo 17. Fica instituída a retribuição por titulação devido ao docente integrante do plano de cargos e carreira do magistrado federal, conforme, né, o nível de titulação comprovado nos valores e exigências estabelecidos no anexo 4. Essa lei tem 5 anexos. Anexo 1, 2, 3, 4 e 5. Então atende para os anexos, que é justamente onde estão os nossos reajustes salariais dos próximos 3 anos. Ok? A RT, retribuição por titulação, será considerada no cálculo dos proventos e das pensões, na forma dos regramentos do regime previdenciário aplicável a cada caso, desde que o certificado ou título tenham sido obtidos anteriormente à data da ativação. Ou seja, a pessoa se aposentou e depois que teve o título do doutor, ela não vai compatibilizar isso para a sua RT. Os valores referentes à RT não serão percebidos cumulativamente para diferentes titulações ou com quaisquer outras retribuições de titulação, adicionais ou gratificações da mesma natureza. Aqui uma coisa muito importante. Olha, assim, o que eu estava dizendo, está aqui no artigo 9, está escrito, artigo 9. Artigo 9, vamos lá. Ingresso no cargo solar do titular livre do magistério superior ocorrerá na classe em níveis únicos mediante aprovação em concurso público de provas públicas das quais serão exigidos título de doutor e título 2, título 1 de experiência ou obtenção de curso de doutor ou de obtenção de doutor ambos na área de conhecimento exigido do concurso. Parágrafo 1º. O concurso público referido no caso será organizado em etapas conforme a discussão edital e a reprodução, considerando provas escrita, oral e defesa de memorial, não defesa. Ou seja, quem tiver qualquer ideia nova no Brasil jamais vai ser popular, a não ser que entre a partir da carreira normal, chegue associado ao quarto para depois dizer, olha, eu tenho uma ideia nova. Olha o parágrafo 2, parágrafo 2, no fim, faz critérios eliminatórios e classificatórios da concertante. Quer dizer, que cada universidade pode acrescentar. Defesa do memorial, a pessoa está dizendo que tem um parágrafo. Ele manda aqui lá, parágrafo 2, vamos ver se ele tira essa palavra. Vamos ver se ele tira. Vai de defesa do memorial. Vamos ver se ele tira essa palavra. Não está lembrando. O edital do concurso público, se esse trata
a retribuição por titulação, em alguns casos da nossa carreira, chega a 60% do valor remuneratório. É o caso do professor titular como certo? É quase 60% do valor do salário dele. Tá, mas e daí? E daí que não é o caso do Brasil, que a gente está num bom momento da economia. Mas países como Portugal, Grécia e tal, e a gente não sabe do futuro, né? A gente espera que nunca aconteça isso. Mas em Portugal, na Grécia, cortaram salários, cortaram gratificações de servidores públicos. E daqui a 2, 3 anos, 5 anos, é evidente que a gente espera que isso não aconteça. Mas enquanto isso aqui não for vencimento básico, RT, há um risco real de, numa eventual crise econômica que o Brasil possa sofrer futuramente, que a gente não quer que isso aconteça, mas pode acontecer, há um risco real do governo retirar da nossa categoria a retribuição por titulação, ou diminuir o valor dela. Então é uma luta nossa, do nosso sindicato, que isso aqui se torne vencimento básico, que aí o governo não vai poder nos subtrair, ok? O regime de trabalho. Ó, aqui teve algumas mudanças, é interessante a gente observar. O artigo 20, o professor da universidade, os professores de cargo, será submetido a um dos regimes, por 40 horas, certo? Por 20 horas. Excepcionalmente, com 40 horas, ele tem um caráter excepcional, certo? A IFE poderá, mediante aprovação do órgão colegiado competente, admitir a adoção do regime de 40 horas semanais de trabalho, em tempo integral, observando 2 turnos de horário completo, sem dedicação exclusiva. Ou seja, o regime de 40 horas é algo excepcional, tem que ser aprovado no colegiado superior. Ok? Para áreas com características específicas, isso tem que estar contemplado. E tem áreas que você não vai conseguir profissional de dedicação exclusiva, tá? Não vou entrar no detalhe das áreas, mas tem áreas que isso é muito difícil. O regime de 40 horas com DE, olha o que mudou, por que tem amarelo? Isso aqui é uma mudança na lei, que a gente tem que observar, eu vou apresentar exemplo depois. O DE é impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, com exceções previstas nessa lei. Aí é que está. Quais são essas exceções? Essas exceções aumentaram. Antes eram 4 exceções, agora são 11 exceções. São 10 exceções. Ó, aqui é uma avaliação jurídica. Em função do valor da RT, o docente de 20 horas está assim, o aspecto proporcional. Vocês pegarem a tabela aqui, vocês vão ver. Regime de trabalho 40 horas. Pega o titular, com doutorado, é R$ 6.693. O titular com doutorado 40 horas. O titular com doutorado 20 horas é 4.117. Ou seja, o correto, proporcionalmente, era que fosse o dobro. Ou seja, o titular, doutorado, 40 horas tinha que ser R$ 8.200 e não R$ 6.600. Então, uma observação que, nesse caso, é passível de ação judicial. O Sindicato Nacional está estudando e pode entrar com uma ação para que haja essa correção proporcional. Até então sempre foi, quer dizer, até antes dessa lei, 140 horas era o dobro de 20 horas. Então, pela primeira vez nessa lei, eles romperam com essa regra de fazer comigo 40 horas. Ok? Então é um item passível de judicialização. O Sindicato Nacional vai entrar com ação e a gente vai aguardar essa disputa jurídica. Ok? Sim. Aqui está. Eu vou direto. Aqui a maioria é dedicação exclusiva, não é isso? A maioria? Ok. Vamos lá. Direto para dentro. Sim. É o artigo 21, que é onde eu disse que o DE será admitido observar as condições da regulamentação própria de cada IFE. A nossa vai ter que fazer a sua regulamentação, mas o DE, que é o meu caso de muita gente aqui, poderá receber remuneração de cargos, que isso já acontece, retribuição por participação em comissões julgadoras, ensino, pesquisa e extensão, bolsas, isso já acontece, bolsa de desempenho, de atividade de formação, isso na verdade já acontece,
sistema UAB, tem professores que recebem bolsa, bolsa para qualificação docente, paga por agências oficiais de fomento ou organismos nacionais e internacionais congêneres, direitos autorais ou direitos de propriedade intelectual, nos termos de legislação própria, e ganhos econômicos resultantes de projetos de inovação tecnológica, nos termos da lei de 2004. O que muda aqui? Outras hipóteses de bolsa de ensino, pesquisa e extensão, paga pela própria IFES. Ou seja, a Universidade Federal de Pernambuco pode criar um tipo de bolsa e pagar, né, nos termos da regulamentação de seus órgãos colegiados. A UFPR pode fazer isso. E aqui uma outra coisa importante: retribuição pecuniária na forma de prolabore ou cachê pago diretamente ao docente por ente distinto da IFE, pela participação esporádica em palestras, conferências e atividades artísticas, culturais relacionadas à área de atuação do docente. Certo? Então, essa atividade esporádica não pode passar de 30 horas por ano, mas as atividades de caráter eventual, eu vou dizer isso aqui, elas não têm limite para isso. Eles são uma modificação. Então ele pode receber gratificação por encargo de curso ou concurso, função comissionada, retribuição pecuniária em caráter eventual, tipo o ensino eventual. Em caráter eventual, a lei não qualifica o que é esse caráter eventual. Por trabalho prestado no âmbito de projetos institucionais de pesquisa, extensão na forma de uma lei de 94. Aí sim, esporádica participação que não exceda 30 horas anuais. Aqui é a avaliação jurídica. Qual é? As possibilidades de atuação remunerada dos docentes em dedicação exclusiva foram aumentadas expressivamente, passando de 4 previstas no nosso plano para 10 previstas nessa lei, abrindo largo espaço para sua descaracterização. Define atividades esporádicas como aquelas que não excedam 30 horas anuais. Todavia, não define as possibilidades de trabalho eventual. Ou seja, há um risco agora de descaracterizar um pouco a DR. Isso tem um aspecto negativo, sim, que enfraquece a dedicação exclusiva. Isso é verdade. Isso é um aspecto negativo também. Deixa a dedicação exclusiva frágil. Por outro lado, legaliza algumas situações. É o caso de alguns professores, eu não vou citar o nome, porque não foi autorizado. Mas no ano passado, no início do ano passado, 29 professores foram chamados na reitoria. Entre esses 29, uma professora ficou muito desesperada, a professora ainda está em probatório, porque ela ganhou 100, 150 reais porque deu uma palestra na Paraíba. Foi convidada e recebeu 150 reais e, pelo CPF, hoje em dia, né, o Tribunal de Contas identificou que ela teve esse ganho de 100, 150 reais e mandou ela se explicar na reitoria. Como era dedicação exclusiva, não poderia receber esse valor. Então, no caso, a lei, digamos que resolve esse problema. Não há necessidade, ela ficou desesperada, a gente acalmou a professora, ajudou ela a fazer a justificativa, ela fez e está tudo bem, ela continua trabalhando e não sofreu nenhuma comissão de inquérito ou sindicância, certo? Mas então a lei, ela, do ponto de vista, se por um lado enfraquece a DE, é uma avaliação de muita gente, e eu concordo com essa avaliação, descaracteriza um pouco essa questão da dedicação exclusiva, porque não qualifica o que é trabalho eventual. Então eu posso fazer muitos trabalhos eventuais ali e eu estou quebrando a DE, certo? Por outro lado, legaliza situações como dessa professora, ou de qualquer um de nós que pode vir dar uma palestra, dar um mini curso de algumas horas e receber uma remuneração por isso. Então a lei está, digamos, aplicando essas possibilidades de remuneração em DR. Vamos lá. Você chamou a atenção na questão de 40 para 20 horas. No caso da DE, é também isso. Antes, a DE era um percentual fixo de 40. Eu acho que essa coisa não sei.
Agora, esse percentual da DE não só não condizia os padrões anteriores, como não é fixo de acordo com a classe do professor. E pior ainda, o pessoal parece que percentualmente existe alguma classe lá que tem um percentual mais alto do que a final. Então, é um contrassenso isso aí. Então, de uma certa maneira, essa descaracterização da DE também faz parte da não estruturação da carreira. A pergunta para você. Eu trabalho aqui em Porto. Você está com um projeto para a Petrobras. Isso é ritual. Mas você pode colocar. Você não pode ter carteira assinada. Você não pode ter carteira assinada. Você não pode ter vínculo empregatício com a instituição. Agora, trabalhos eventuais, você tem o hora que você dedica ao projeto, certo? Você pode dedicar qual limite de tempo você pode dedicar ao projeto? A lei não estabelece limite de tempo para trabalho eventual. Então, está aberto. Por isso que enfraquece a